Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos ao canal Casal Pink e eu sou Cláudio Rosa. E no vídeo de hoje eu vou responder a seguinte pergunta, segundo a Bíblia, gente, que é mais importante. Dancinha de TikTok é pecado? Então fica aí até o final desse vídeo para que você possa tomar as suas próprias conclusões. A partir dessa semana eu vou estar trazendo vídeos, trazendo temas importantes para discutirmos aqui nesse canal, porque, gente, agora eu sou líder de mocidade, eu sou uma pessoa agora mais séria, por isso que eu estou tentando aqui me segurar, né, amor? Um pouco mais sério nesse vídeo, porque agora eu tenho uma grande responsabilidade e eu quero usar esse canal aqui como uma ferramenta para estar esclarecendo a vocês jovens e a vocês líderes de jovens também, assuntos que com certeza anda, né, nas nossas rodinhas de conversa entre a nossa juventude. Então, fica com a gente, que vocês vão aprender muito aqui no canal. Vocês sabem que está muito popular o TikTok, né? As pessoas estão migrando para lá com muita frequência e a sede, a vontade de viralizar é grande. Então, as pessoas estão fazendo de tudo, inclusive dancinhas, que as dancinhas são bem populares entre o público não cristão. E agora está ficando popular também entre o público cristão. E aí surge a seguinte pergunta: é pecado fazer dancinha de TikTok? Antes de entrar direto nesse assunto, nós sabemos que hoje em dia está havendo uma vontade muito grande da juventude, não só da juventude, mas das pessoas de viralizarem. Elas querem viralizarem a qualquer custo. Então, para isso, elas estão até esquecendo, né, da moral, dos bons costumes, enfim, elas estão fazendo de tudo para viralizar. De uns dias para cá, vocês que têm TikTok, inclusive eu tenho, me segue lá, gente, Cláudio Rosa 06. Só tem conteúdo abençoado para abençoar a vida de vocês, então segue lá, depois vocês me digam o que vocês acharam do meu conteúdo. Mas, gente, eu vejo, né, e por eu também estar nessa rede social, eu vejo que tem sido cada vez mais constante cristãos aparecendo, fazendo dancinhas de TikTok, né? E a atual mesmo agora é aquela, né? Hoje eu quero bad, você... Eu não vou tentar dançar aqui porque é um desastre. Você não vai morrer, ali já entendeu? Eu já ia cantar errado. Não, tô dizendo que eu já ia cantar errado aqui, gente. É Moisés não vai morrer. Se eu já canto a música errada, vocês imaginam eu tentando fazer a dancinha, que é um desastre. Então tem muita gente, uma galera assim imensa, fazendo esse tipo de dança. E aí surge aquela pergunta, né? Porque nós somos líderes de juventude, aí vocês vão ver. A gente permite? A gente vai fazer dancinha. Inclusive, gente, tem igrejas inteiras, meu amor, fazendo, junta a juventude e tal, e faz a famosa dancinha. Mas até que ponto isso é permitido ou não? Se você me perguntar diretamente, Cláudio Rosa, na Bíblia está escrito que é pecado dançar. Bem, algumas pessoas defendem que é permitido dançar e tem base bíblica para isso, e outras pessoas defendem que é pecado dançar, e esses não têm base bíblica nenhuma, mas eles tentam pegar e criar a sua própria base bíblica. As pessoas que defendem a dança na igreja, elas usam muito o termo lá, elas usam muito aquilo. Quando a Miriam dançou, né? Quando eles passaram pelo Mar Vermelho, então aí Miriam pega um tamborim e ela sai tocando o tamborim e vai dançando com várias mulheres juntas, entendeu? Tem esse fato. Tem outro fato também na Bíblia, quando Davi ele consegue trazer de volta a Arca da Aliança. Ele dança na presença de Deus, e a Bíblia diz que ele estava tão alegre, tão feliz e tão animado dançando no meio do povo, que a sua própria esposa Mical ignorou. Ela disse que ele parecia, digamos assim, um vadio, na expressão deles lá, ou um vagabundo, ela disse, dançando no meio de tudo. E aí ela vira as costas para ele e ela sai. Então, consequentemente, por essa razão, Deus a castiga, deixando Mical estéril. Você sabia disso, amor? Nossa. Pois é, né? Deus não gostou da atitude dela, porque... E aí Davi se justifica. Davi disse, eu estava feliz porque a presença de Deus estava voltando para dentro da casa, da cidade, do povo dele. Então, a dança, em algumas expressões bíblicas, elas aparecem exatamente como uma manifestação de alegria da presença de Deus. Então, as pessoas que têm ministério de dança nas igrejas, elas usam essas passagens para defender a dança, e eu, particularmente, como cristão e como pessoa, eu não vejo nenhum problema, porque para mim o problema não está na dança em si, mas no propósito, não só da dança, mas também da música. Porque se dança fosse proibido, música também deveria ser, porque a música também é usada por Satanás e muito. As pessoas que querem criticar o uso da dança, elas dizem que a dança é uma forma sensual, né? Uma forma de atrair o sexo oposto, e às vezes até usam aquelas expressões quando dizem assim, Miriam dançou, as pessoas dizem, mas Miriam ficou leprosa também, você quer ficar leproso? Eu acho que, você já ouviu alguém dizer isso? Tem pessoas que usam isso aí. Mas aí, gente, é usar o texto fora do contexto, criando um pretexto, tá? Para dizer uma coisa que a Bíblia não disse, e isso é muito perigoso. Que, por exemplo,
Quando Miriam ficou leprosa, ela não ficou leprosa porque dançou, gente. Miriam ficou leprosa porque falou mal de Moisés. Ela fez meio que um motim e disse, Deus só usa Moisés e tal, falou aquela coisa lá, então Deus ficou irado com essa atitude de Miriam e permitiu que ela ficasse leprosa. E não foi porque que ela dançou. A dança já está em outro contexto diferente e ela estava dançando feliz na presença de Deus. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas se você for procurar base bíblica mesmo, desenterrar lá, você não vai achar nenhuma passagem, tá? Dizendo que é pecado dançar. Porque você vai ver na Bíblia tanto a dança sendo usada como uma expressão de felicidade diante de Deus, como também a dança sendo usada aí para deuses pagãos. Então, aí, você pode me dizer, então, Cláudio Rosa, não é pecado dançar, é isso que você está dizendo? Não necessariamente. Sabe por quê, gente? Aí agora vamos falar onde é que está o pecado. O pecado está na desobediência. Foi claro? A igreja em si, tá? A igreja em si, não a igreja invisível, né? Eu quase falei em inglês, igreja. Não a igreja invisível. A igreja invisível é aquela que está em todo lugar. Por exemplo, eu faço parte da igreja... Gente... Eu e a Lina, por exemplo, fazemos parte de uma igreja invisível, ou seja, aquela igreja que está esperando a vinda de Jesus. Como também a irmã Maria, lá da Igreja Avivamento Bíblico, a irmã Sandra, da Igreja Batista, e por aí vai. Ou seja, são vários irmãos que vivem em comunhão com Deus e esses fazem parte da igreja invisível. E nós temos a igreja visível, que é a igreja como instituição, ou seja, criada pelos homens. E aí vem, né, a Igreja Batista, a Assembleia de Deus, enfim, todas as suas igrejas, cada um na sua igreja, cada um no seu quadrado. E aí é onde entra o pecado. E essa gata pulou em cima do meu colo, gente, eu tive um susto agora. A igreja como instituição, ela é uma organização, gente, formada por humanos, por seres humanos. Então, cada igreja tem a sua história. Por exemplo, quem senta e fala mal da Assembleia de Deus, que é no caso a minha igreja, e às vezes, porque a igreja da Assembleia de Deus é beijo, porque a igreja aqui não conhece a história da igreja. Então, se você dá uma pesquisada, você vai ver onde ela foi fundada, quem a fundou, quem a construiu, em cima de que pilares ela foi construída, assim como também cada igreja, como instituição humana, ela tem a sua história, ela tem seus líderes, e ela tem suas regras, e ela tem suas disciplinas também. Mas aqui em Patu, nós temos a Igreja Batista da Comunhão, em que lá tem ministério de dança. Pelo menos eu acho que a igreja... Tem mais algum que tem ministério de dança, amor? Acho que não, né? Aqui em Patu. A Igreja Batista da Comunhão, né? Tem o ministério de dança. Já a Assembleia de Deus, nós não temos ministério de dança, porque não é o nosso costume dançar. E outras igrejas também têm os seus ministérios. Então, gente... Aí eu acredito que você já está começando a entender. Então a igreja como grupo, ela é formada, ela tem suas regras, ela tem seus usos e seus costumes. E aí é onde entra o pecado. Quando você descumpre isso, você está pecando. Você não é obrigado a pertencer a nenhum grupo. Seja claro nisso. Por exemplo, você não é obrigado a ser membro da Assembleia de Deus. Mas a partir do momento que você se torna membro através do batismo, você, de certa forma, você está assinando um termo que inclui inclusive os usos e costumes, ou seja, a regra de fé e prática. Isso é muito mais profundo, que, por exemplo, servir a uma igreja é muito mais do que você ter um conjunto de regras a servir, mas tem também um conjunto de conceitos, de conhecimentos, de doutrinas, inclusive bíblica, que você deveria saber. Como, por exemplo, vocês sabiam, eu vou deixar aqui claro para vocês sabiam que nem toda igreja evangélica acredita no arrebatamento da forma que nós acreditamos? Pois é, pasmem. Mas a partir do momento que você está dentro de uma denominação, você está, de certa forma, concordando com essa forma de crer. Então, quando você vai ser batizado na igreja, simplesmente são perguntados esses horrores de coisas, inclusive, você concorda com os nossos usos e costumes, né, amor? Você concorda com as regras? Aí você diz, concordo em nome de Jesus. Está de acordo com o dízimo, mesmo que às vezes não queira dar? Estou de acordo? Então vamos lá, vamos ser batizados. Então quando você assina isso aí, gente, tá? Galera, vou falar agora na linguagem jovem, né? Que eu sou jovem, ainda não cheguei aos 40, estou jovem. Mas então, quando você diz isso, você está concordando. E quando você começa a querer fazer umas dancinhas, fazer um negocinho, umas paradas que não é muito assembleiana, você está discordando e você está pecando porque você está desobedecendo o seu pastor. Ficou claro? Aprenderam aqui, e eu já falei, que as coisas não dependem, certo? Elas não são mal em si. Por exemplo, tem muitas pessoas que dizem, televisão do diabo, celular é do diabo. Não, gente.
O celular foi criado, a inteligência foi criada pelo homem. Deus deu inteligência ao homem para o homem criar essas ferramentas. Agora, a forma que o homem vai usar essas ferramentas, aí sim, diz se ela está sendo usada para agradar o diabo ou se ela está sendo usada como uma bênção de Deus. Isso vai depender de você. Do mesmo jeito, a dança, na minha concepção, a dança ela tanto pode ser usada para Deus, tá? Como uma expressão artística para exaltar a Deus, como também ela pode ser usada para o diabo. Da mesma forma, a música, né? Como eu falei, são músicas que são escritas para exaltar o nome de Deus e tem músicas que são escritas para as pessoas se prostituírem e exaltar o próprio homem. Então, a diferença está nisso daí. O grande X da questão é pecado ou não é pecado dancinha de TikTok? Se você é assembleiano, sim. Se você disse lá no batismo que concordava com tudo que a sua igreja está pregando, então, para você, assembleiano, é pecado. Então, porque você vai estar desobedecendo a regra geral da sua igreja. Você não é obrigado a estar nela, como eu estava falando. Mas a partir do momento que você está e você faz alguma coisa desse tipo, você está desobedecendo a sua liderança, desobedecendo o seu pastor e, consequentemente, está pecando. Aí você pode até dizer assim, não concordo com você, Cláudio Rosa, porque que pecado há numa dancinha simples? Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no livro de Romanos. Romanos capítulo 14, a partir do versículo 15, botei até meus óculos para ajudar na leitura. Diz assim, se o seu irmão se entristecer devido ao que você come, você já não está agindo por amor, por causa da sua comida. Não destrua seu irmão por quem Cristo morreu. Aquilo que é bom para vocês não se torne objeto de maledicência, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, para você que vai dizer assim, qual maldade há nisso, entenda aqui o contexto. Sabe por que Paulo escreveu isso? Porque naquele período já existia aquelas tretas entre que alguns cristãos comiam carne em determinadas datas e outros comiam peixe. Então, aqueles que comiam peixe ficavam falando mal dos que comiam carne. E vice-versa, um dizendo que um não estava agradando o outro. E aí Paulo disse, minha gente, se a comida que você está comendo vai fazer com que o teu irmão tropece, que vai causar escândalo, não coma. Porque o reino dos céus não é bebida, não é comida nem bebida, mas a justiça e paz. E outras passagens bíblicas, elas dizem que aquilo que se a gente fizer, aquilo que a gente sabe que ofende o irmão, ou que vai fazer com que o irmão tropece, nós não vamos fazer. Por quê? Porque a vida do cristão deve ser por amor. Trocando em miúdos para você, meu querido e minha querida irmã que quer fazer dancinha de TikTok. Primeiro, em que vai somar isso em tua vida, meu amado? Se você não fizer a dancinha, você vai ser uma pessoa infeliz? Você vai ser uma pessoa, não vai ser uma pessoa completa, uma pessoa realizada na vida? Pensa nisso. E outra coisa também, se você fizer essa dancinha, como é que aquele irmãozinho que é crente, que crê, que crente não é para viver dançando e tudo, vai ver essa situação, essa atitude? Talvez ele vá se chocar. Talvez isso que você está fazendo vá abalar um pouco a fé do teu irmão. Então, a Bíblia diz isso. Vamos agir mais por amor, tá? Vamos agir mais por amor e olha, a Bíblia diz que nosso crescimento, as bênçãos do Senhor vêm sobre os obedientes, tá? Então vale a pena ser obediente. A questão de ser pecado ou não pecado depende muito de onde você está, tá certo? Então, a partir do momento que você, como eu já falei, só trocando em miúdos aqui, a partir do momento que você está numa igreja que não aprova ou que condena a questão do ato de dançar e você dança, você está cometendo um pecado, porque está desobedecendo o teu pastor e está desobedecendo, consequentemente, a Deus, tá? Gente, então não fica com raiva do Cláudio Rosa aqui não, mas eu quero a sua opinião, que isso é muito importante. Coloca aqui alguns temas que você quer que sejam discutidos aí, perguntas que surgem na tua cabeça. É pecado isso ou é pecado aquilo? Vamos discutir, vamos conversar sobre isso. E outra coisa também, quero desafiar você jovem que quer participar com a gente, quer debater? Então, vamos marcar, vem debater comigo aqui no canal, porque com certeza a tua opinião também é importante. Então deixa nos comentários aí o que é que você achou do vídeo, deixa a dica de temas também pra gente discutir aqui e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Tchau! Cuidado com a dancinha do TikTok, tá? Valeu, até o próximo.